Quero compartilhar um pensamento rapidamente com vocês e, para isso, eu quero ler um texto que se encontra em Marcos, no capítulo 10, versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Imagina Jesus chegando para mim e para você: o que você quer que eu faça? Alguns dias atrás, o pastor Pio disse aqui nesse culto, aqui nesse púlpito, que aquilo que você gostaria de pedir, aquilo que você deseja, a resposta dele para mim, para você, para todos nós seria a mesma. Isso você já tem. Agora imagina Jesus chegando e perguntando: o que você quer que eu lhe faça? O que será que eu e você responderíamos para Jesus? Imagina. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. A palavra de Deus, o verbo, não permite que nada nesse mundo desapareça. Ele cuida de tudo. Ele tem o poder, o nome que está acima de todo nome. Imagina, Jesus frente a frente com você perguntando: o que você quer que eu lhe faça? Eu li esse texto e fiquei um bom tempo pensando nele. O que eu falaria para Jesus? O que eu responderia para Jesus? E aí essa semana eu estava meditando esse texto e aí pensando algumas coisas. Quando nós somos jovens, nós estamos falando aqui para jovens, alguns jovens há mais tempo, outros jovens há menos tempo. Eu sou daqueles há menos tempo, me enquadro no que tem menos tempo. Mas quando nós somos jovens, nós temos uma adrenalina, algo dentro de nós que a gente faz muitas coisas sem pensar. Eu lembro quando eu tinha meus 18 anos, pouco tempo atrás, 18 anos ali, ia naquele parque, enfim, vários parques, aí tinha montanha-russa invertida, o brinquedo que virava de ponta cabeça, e nem pensava, só entrava na fila e vamos, é minha vez. Ia para a praia, fazia um monte de coisa, e aí tinha que trabalhar na segunda-feira, fazia o bate-volta, chegava de madrugada, dormia 1 hora, 2 horas, segunda-feira já estava em pé, ia para o trabalho. Nós jovens fazemos isso. Não sei se você continua fazendo, eu não faço mais. Se eu for num brinquedo desse, acabou meu dia. Não consigo mais aproveitar o parque, já dá aquele embrulho no estômago, eu não faço mais tanto isso. Mas nós, em algum momento da nossa vida, a gente fez muito disso, tinha uma força, algo dentro de nós que, meu Deus, não via o tempo passar. Às vezes, em contato com aquela menina que você gostava, aí tinha tanto assunto, ficava horas e horas. Hoje eu entendo quando meu pai falava comigo: nossa, Lucas, como você tem assunto para conversar com essa pessoa? Quando eu conheci a Kessia, eu ficava ali horas e horas conversando. Aí ficava, e não, mas tem que dormir. Não, depois a gente dorme, vamos conversar, como é que foi o dia, como é que... E a gente fazia muitas dessas coisas. Existia uma força dentro de nós, existe algo dentro de nós que nos faz viver uma vida assim, E eu, pensando sobre isso, comecei a refletir sobre algumas coisas. Que em alguns momentos da nossa vida, essa mesma força, essa mesma coragem, essa mesma determinação, muitas das vezes conduz a nossa vida durante o nosso dia. Eu tenho saúde, eu sou novo, eu posso dormir tarde, acordar cedo e trabalhar no outro dia, não tem problema, eu aguento fazer isso. E esse pensamento, muitas das vezes, está impregnado em nosso jeito de viver. Não, hoje eu não preciso ir na igreja, não precisa. Já fui semana passada lá, já está tudo certo. Nossa, mas não, no grupo familiar de novo, não precisa, eu já fui. Está tranquilo, já fui uma vez, está ótimo. Na faculdade, não tem problema. Só uma vez ali com o pessoal está tranquilo, eu consigo, eu tenho força em mim. A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, eu estou tranquilo, eu posso fazer, está tudo certo. E muitas das vezes a gente vive uma vida na nossa própria força, na nossa própria capacidade, no nosso mérito. A gente traz com a gente esse conceito de que, eu tenho a força, eu tenho o vigor, eu posso todas as coisas, não existe nada que possa me abalar, eu sou forte emocionalmente, eu fiz o curso tal, eu tenho tanta bagagem, eu tenho tanto conhecimento, eu tenho uma formação acadêmica que você nem conhece, Lucas.
Isso aí para mim é tranquilo. E a gente vai vivendo o nosso dia com isso enraizado em nós. É na nossa própria capacidade. Não veja, isso que você está falando não é verdade. Eu tive uma experiência, e naquela experiência lá aconteceu isso. E nós então damos muito crédito àquilo que nós vivemos, às nossas experiências, a ponto de deixar a palavra de Deus de lado e dizer: não, líder, não é bem assim que você está falando. A minha experiência diz o contrário. Não, veja, eu já consegui fazer isso uma vez e eu continuo fazendo isso e está dando certo. Não é bem assim. E a gente vem vivendo, muitas das vezes, uma vida na nossa própria força. E aí, pensando sobre isso, uma das coisas que eu até tinha colocado aqui foi o seguinte: com o passar dos anos, a tendência que eu e você temos é já não confiar tanto em nós mesmos. Eu comentei com vocês que eu ia, participava dos eventos, estava lá, brincava, mas hoje eu já não vou. Hoje eu olho para o lado e eu vejo, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. Sabe que eu vou saltar de paraquedas? Eu já penso 100 vezes antes, eu sempre tive um sonho, cara, eu vou saltar de paraquedas. Hoje eu já penso 10 vezes. Sabe que eu vou saltar de paraquedas? Primeiro que eu preciso perder 2 quilos para poder estar dentro da métrica para saltar. Segundo, será que eu realmente vou? Uma coisa é ter vontade, outra coisa é, eu estou no avião, o avião está lá em cima, eu estou com a mochilinha aqui, e o cara olha para mim e diz: Lucas, é só pular. Eu penso 10 vezes, 100 vezes, será que eu pulo ou não pulo? E se. Então, talvez com meus 18 anos, sem pensar 2 vezes, eu saltava ali e já era, isso aí, vamos embora. Mas hoje, eu já penso um pouco mais. Por quê? Porque nós vamos ganhando maturidade. Nós vamos crescendo em maturidade. Hoje eu já penso 10 vezes antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma coisa, antes de responder alguém. Por quê? Porque nós vamos crescendo em maturidade. E a palavra de Deus, em um momento, ela diz o seguinte, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, quanto mais eu vou crescendo no conhecimento de quem Deus é, de quem Jesus é, eu me identifico mais com Cristo, porque eu e você somos feitos à imagem e semelhança dele. Com isso, a nossa vida já não é mais na nossa força, nas nossas experiências, começa a ser mais na palavra de Deus. Então nós vamos confiando em nós mesmos para produzir alguns resultados que nós queremos. E conforme nós vamos crescendo em graça e conhecimento de Cristo, nós vemos que isso é verdade. A palavra de Deus é verdade. Eu quero ler um texto com vocês que se encontra em 1 Samuel 17, versículo 42. E esse texto entra no primeiro ponto dessa mensagem, que é a ilusão da própria força. A ilusão da força própria. Diz o seguinte: olhou para Davi com desprezo. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Esse texto aqui está falando de Davi e Golias, um pouco antes de Davi enfrentar Golias. O povo filisteu estava lá zombando, estava com o gigante, todo o exército montado, e o povo de Israel com medo. Como que nós vamos vencer esse gigante? E Golias ali zombando, o pessoal zombando, dando risada. Sabe, zombando. E aí, quem que vai vir lutar comigo? Quem vai ser o primeiro? Levanta a mão aí, porque eu vou ver quem que vai me enfrentar. E aí Davi, esse moço que a gente leu no texto, diz o seguinte: ele era apenas um jovem, ruivo e de boa aparência. Eu fiquei perguntando, por quê? O que tem a ver o ruivo? Por que a Bíblia fala que ele é ruivo? De boa aparência. Você sabe por quê? Sabe ou não sabe? Eu também não sei. Mas a Bíblia está falando que ele era ruivo, de boa aparência. Não faço a mínima ideia o porquê. Agora, esse menino, esse Davi, pensa comigo. Ele estava um dia no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, e o profeta, então, a ordem de Deus, chega na casa de um homem chamado Jessé. Ele fala o seguinte: Jessé, um de seus filhos será ungido hoje como rei de Israel, o futuro rei de Israel. E aí o pai começa a trazer os filhos. E aí o profeta olha, é esse. Aí Deus olha,
Não é esse. Aí vem o outro, olha, é esse aí, esse é bonito, esse é forte, esse... Não, Samuel, não é esse. Aí vem o outro, não veja, é esse agora, esse, olha, é alto, esse treina, esse está em forma, esse, olha, não, é esse aí. Não, Samuel, não é. Você está olhando a aparência, Deus disse para Samuel, mas eu estou olhando o coração. A ponto de Samuel chegar para o pai e falar assim, Jessé, é o seguinte, você não tem mais nenhum outro filho? Não existe mais ninguém aí na tua casa? Tem mais um. Eu tinha esquecido, eu tenho mais um filho. Quem que esquece do filho? Quem que esquece do filho? O profeta olha para ele assim, meu irmão, você vai lá e busca então esse seu filho, traga ele aqui. E aí vem um menino, magrinho, de boa aparência, ruivo. E aí Deus olha para Samuel e diz assim, é esse. É esse. E uma das coisas que Deus ministrou na minha vida com esse texto é o seguinte, por que que eu e você ficamos preocupados com um desprezo ou o esquecimento de algumas pessoas em relação a nós? Mas eu estava conversando com ela me abandonou, me deixou no vácuo, não me responde mais. Nossa, a gente marcou de sair, ele esqueceu de mim. Está lá conversando com outra. Não vejo, eu estava fazendo, mas parece que ninguém mais lembra de mim, ninguém acha que eu existo mais. O próprio pai esqueceu do filho. A ponto de o profeta falar, ei, não existe mais ninguém aí. Deixa eu falar algo para você, que é algo que Deus falou comigo. Por mais que a pessoa que você gosta esqueceu de você, por mais que o teu chefe esteja travando uma promoção que você tanto busque, você tem se esforçado, tem buscado, e talvez ele esteja segurando. Por mais que pareça que as coisas não estejam acontecendo, por mais que você se sinta muitas vezes sozinho, não tem ninguém comigo, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. O mais legal é o comportamento de Davi, né? Porque Davi, então, ele é ungido, e no outro dia, o que ele vai fazer? Pastorear as ovelhas do pai. E no outro dia, o que ele vai fazer? Pastorear as ovelhas do pai. E no outro dia, pastorear as ovelhas do pai. E no outro dia, pastorear as ovelhas do pai. Ele continuou fazendo aquilo que ele fazia, mesmo sabendo que ele foi ungido como o próximo rei de Israel. Eu e você temos uma palavra de Deus dizendo, você é meu filho amado. Você é mais do que vencedor. Eu não esqueci você. Olha, eu vou para o Pai, mas eu volto. Enquanto eu não volto, eu vou deixar com você o Espírito da promessa. Ele quem vai conduzir a sua vida. Ele quem vai guiar você na verdade. Por mais que tudo pareça o contrário, eu e você temos uma palavra de Deus a nosso respeito. E o que eu e você fazemos no dia seguinte? Aquilo que foi colocado nas nossas mãos para fazer. Você trabalha como engenheiro, você vai exercer o seu trabalho como engenheiro. Eu sou um médico, vai trabalhar como médico. Eu trabalho no supermercado, vai trabalhar no supermercado. Não, mas veja, eu fui ungido, eu tenho isso. Você tem. Até tudo isso acontecer, continue fazendo o que foi proposto para você fazer. A ponto de um dia perfeito, chegar uma oportunidade perfeita até Davi. E entra o texto que nós lemos no início. Todo o povo de Israel com medo. Os filisteus zombando, dando risada. E aí, quem é o bonzão? Quem vai vir me enfrentar? Você não passa isso no seu dia? Mas você não é filho de Deus? Mas você está falando isso? Mas, cadê o teu Deus? Mas por que você está com essa cara, esse semblante meio triste aí? Cadê o teu Deus? Você não é o filho de Deus? Cadê? Cadê o carro aí que você... Cadê o carro aí do ano? Cadê? Cadê a casa dos sonhos? Cadê o teu Deus, não é o Deus Todo-Poderoso? Cadê? Nós temos visto isso. Pelo menos nós temos percebido no nosso país aqui uma zombaria. Cadê os cristãos? Cadê o crente? Cadê o seu Deus? Cadê?
Não é de hoje isso, não é de agora, isso já é de anos. Já é de anos. O ser humano tem a tendência de confiar no próprio esforço. O gigante disse assim: quem vai vir lutar comigo? Pode vir que eu estou preparado. Eu já derrotei alguns povos, já matei não sei quantos. Olha o meu tamanho, olha a minha força. Pode vir que eu vou mostrar para você como é lutar, como é vencer. Afinal de contas, eu sou um gigante. Eu tenho força, eu tenho capacidade, eu sei o que eu estou fazendo. Vamos imaginar que esse gigante, Golias, trazendo para o nosso dia a dia, sejam as nossas certezas, sejam as nossas convicções, sejam as nossas experiências. Veja bem, eu não vou namorar mais porque todo homem é igual. Nenhum presta. Como assim? Já namorou com todos os homens? Não, nenhum presta. Não, eu já tive uma experiência no meu passado que, olha, não, veja, na minha família teve alguém que casou e, olha, não, eu nem quero casar. Não, veja bem, você quer ter sucesso? Então vamos fazer um curso, agora existe um curso. É o que mais tem, é curso, né? É curso, meu Deus, pode ser um curseiro aí no Instagram, tem um monte de coisa, é curso. Então agora tem um curso para você alcançar o sucesso. Fazer não sei quantos milhões em 2 anos. Do 0 ao trilhão. Em 1 ano eu vou te dar a chave do sucesso. Veja, você não sabe fazer negócio, eu vou te mostrar como administra uma empresa. Nunca montou uma empresa, nunca teve uma empresa e está vendendo curso. Fuja do engano. Fuja desses enganos. Sabe, essas certezas, essas convicções, por causa de uma experiência, porque alguém disse. Não pegue a palavra de Deus e diminua, a ponto de que pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus estão falando. Sabe, não pegue essa coisinha aqui e coloque no mesmo nível da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito, mas assim, muito, mas muito soberana. Muito soberana. Se ele disse algo para você, é verdade. Não, mas se você colocar o cajado, o mar se abre. O mar se abre. Você pode falar qualquer coisa para mim, o mar se abriu, entrou na barriga do peixe. Eu acredito, é verdade. Está na Bíblia? Está na Bíblia, eu acredito, é verdade. Não, mas isso aí é uma viagem. Falam que em uma época do ano a maré baixava e não sei o que. Meu irmão, acho que você quiser. A Bíblia está falando? Está falando. É verdade, mas minha vida acabou. Sabe, eu e você no nosso dia a dia, nós precisamos pegar a palavra de Deus e dizer assim: Senhor, eu pego essa palavra que está em mim, depositar no meu coração, não negocio. Não negocio. Não abro mão dela. Fuja desse engano. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm dito o seguinte, né? A decepção só acontece quando eu e você esperamos obter algum resultado com aquilo. Sabe, então eu espero obter algum resultado com você. E esse resultado não acontece, eu me decepciono. Eu falo assim, Cassia, você nunca vai me decepcionar. Eu não espero nada de você. Não espero nada. E muitas das vezes eu e você ficamos esperando algumas coisas, queremos obter algumas coisas. E aí a decepção vem. Porque nós fazemos algo esperando o resultado. E a palavra de Deus diz assim: ei, tudo já está pronto. A vida que eu tenho para você é só para ser vivida. E nós queremos ainda obter algumas coisas. E é nesse obter que eu e você nos decepcionamos. Não é na minha força, não é na sua força que eu e você conseguimos obter alguma coisa. O máximo que eu e você vamos conseguir obter é cansaço, fadiga, dor de cabeça, dor no corpo. Vai ter que tomar vitamina e remédio para dor muscular, sabe? É o máximo que vai conseguir. Agora, quando eu e você confiamos exclusivamente em Cristo Jesus e não na força do nosso braço, eu estou dizendo o seguinte: isso aqui eu escrevi, eu quero ler com você. Quando eu e você,
Acordamos pela manhã, na segunda-feira, fazemos nosso devocional, lemos a Bíblia, oramos e falamos: Senhor, eu recebo essa semana que o Senhor fez. Eu recebo esse dia. Eu vou ver essa semana com a certeza de que o que a sua palavra diz sobre o respeito é verdade e nada mais. Eu tomo isso para a minha vida. Eu e você estamos dizendo o seguinte: a minha força vem de Deus. Não sou eu quem me sustento. Não são as minhas experiências que me orientam. Eu não negocio princípios e valores espirituais no mesmo nível que as mentiras de Satanás. Eu não negocio os valores e princípios espirituais. Não, mas veja, estão dizendo, faça assim. Não. Não é na minha força, não é no meu intelecto, não é nas minhas experiências, não é nada disso. É só em Jesus, não em mim. Eu e você vivemos em Jesus, não na nossa força. Golias confiava em suas armas, confiava em suas forças, na sua capacidade, as suas experiências. E isso o tornou arrogante, orgulhoso, a ponto de desprezar Davi. Quanto mais crédito nós damos às circunstâncias, sabe, a sabedoria desse mundo, mais arrogante eu e você podemos nos tornar. Porque daí eu e você podemos achar que é a nossa força quem produz resultado. Eu e você podemos achar que, não, mas veja, é que está todo mundo dizendo que é assim que tem que ser feito. Sabe, você não precisa daquele carro para impressionar aquela menina. Se você precisa do carro para impressionar ela, faz o seguinte. Sabe? Olha para o lado. Se você precisa de algo para impressionar alguém, meu irmão, não é bênção. Nós temos aprendido com o pastor Bill o que é bênção. Ir mais longe, mais rápido, com menos esforço. Eu preciso de algo para provar que... Menina, não precisa da dancinha. Não precisa daquelas coisas. Você sabe o que eu estou falando, não precisa daquilo. Sabe, para dar engajamento, sabe, não precisa. Não negocie os princípios e valores espirituais com as mentiras de Satanás. Não é na sua força que você encontra alguém. Sabe, não é na sua força. Não negocie isso. Que se nós negociarmos isso, o primeiro passo é nós perdermos a humildade. Não, agora se eu fizer isso aqui, aí sim vão me ver. Aí meu nome vai ser famoso. Aí sim eu vou ter tal coisa. Não, mas veja, Deus está dizendo, cara, Deus já está 3 passos longe. Quando a gente vê, Deus já se afastou. Ou nós nos afastamos de Deus. Olha o que diz em Tiago 4:6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe, eu e você precisamos disso. Sabe, começar a semana, segunda-feira, dizer, pai, eu sozinho não consigo. Né? É flecha, é dardo, é tiro para tudo quanto é lado, né? Vem enxurrada de informação, de mentira, de coisas tentando fazer com que eu e você nos afastemos de Cristo Jesus. Sabe, para viver na força do braço. Sabe, eu vou tentar mais uma vez sozinho, eu vou buscar fazer mais uma vez sozinho. Todo dia nós somos bombardeados com essas coisas. Só que se eu e você formos humildes a ponto de começar o nosso dia dizendo, pai, eu preciso de você, pode ter certeza absoluta, Ele vai conduzir você naquele dia. Mas eu e você precisamos ser humildes a ponto de pedir ajuda. Ei, pai, me revele quem eu sou. Revele quem eu sou em Cristo Jesus. Tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Pai, revele então esse mais que vencedor em mim. Que eu possa viver esse mais que vencedor no meu dia. Revele isso em mim. A nossa experiência não invalida a palavra de Deus. O que nós sabemos ou achamos que sabemos não é superior ao conhecimento revelado da palavra de Deus. Em Provérbios 3, 5, 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, e Ele endireitará o seu caminho. E confie somente no Senhor.
É em Jesus, não em mim. Uma palavra de Deus diz: eu sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor em quem? Em Jesus, não em mim. Não, eu sou como uma árvore que dou fruto e tal e tal. Isso, mas onde essa árvore está? Correntes de águas. É em Jesus. Não foi dada autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e desfazer todo o poder do maligno, e nada vai me causar dano. Em Jesus, não em mim. Eu e você temos verdades espirituais, valores espirituais, uma herança em Cristo Jesus, mas é em Jesus, não em mim. Eu e você precisamos tomar posse dessa verdade, ter a certeza disso, sabe? Não negociar isso no nosso dia. Sabe? Não tenta na sua força, na nossa força nós não conseguimos. É o exemplo que eu dei. Eu ir na montanha-russa hoje, eu vou passar mal. Se eu tentar no meu esforço, eu vou passar mal. Nós não conseguimos. Se não for o Espírito em nós, nós não conseguimos. Segundo ponto, é chamados para confiar. Olha o que diz em 1 Samuel 17, 45 e 50. É a sequência da história. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Várias coisas, mas duas eu quero destacar. Primeiro, o Davi chega diante do Golias e fala o seguinte: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu aprendi algo um tempo atrás com o pastor Pio. Ele fala assim: por que parece que tem algumas pessoas que usufruem mais de bênçãos? Parece que vencem mais. O exemplo que ele deu é da fé. 10 laranjas. Eu pego 10 laranjas, vamos imaginar que a laranja seja fé. Eu tenho 10 laranjas aqui. E uma, então, eu coloco na minha capacidade. A outra eu coloco no meu conhecimento, na minha graduação. A outra eu coloco no que o meu professor da faculdade diz. A outra eu coloco no que os Instagram e toda essa galera que são sábias e estão colocando, e estão falando diz. Eu vou dividindo. E aí tem alguém que pega as 10 laranjas, assim como o Davi, e deposita em Cristo Jesus. Aí um diz: eu vou contra você no meu conhecimento, eu vou com você na minha capacidade, eu vou contra você no que o meu professor diz, eu vou contra você, e vai contra ele com nada. E um chega: eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor dos Exércitos. Quando o gigante veio para atacar, você sabe o que Davi fez? Está no texto. Davi correu. Mas ele não correu do gigante. Pelo contrário, ele correu para o campo de batalha. Quando eu e você estamos em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus, qualquer problema, qualquer mentira, qualquer dardo, pode vir demônio, Satanás, o inferno inteiro, seja quem for. Eu e você não fugimos dele. Eu e você vamos no nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho uma palavra de Deus que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Gigante, venha, pega uma pedra, faça voar na cabeça do gigante. Faça voar, irmão. Sabe, você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Sabe, começa a tua semana assim, Satanás, venha. Venha. Não estou com medo de você. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Satanás, você quer vir? Então venha. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. A vitória é certa em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Você sabe, você é um perdedor. Você é um derrotado. Você foi vencido na cruz do Calvário. Eu não vou na minha força. Em Jesus, mas não em mim, Satanás. Entenda de uma vez isso. E eu e você temos essa autoridade para ligar e desligar. Mas nós precisamos no nosso dia, irmão, abrir a nossa boca. Sabe, lá na faculdade, no trabalho, Satanás se levanta, está segurando alguma coisa, meu irmão, abra sua boca e diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez naquele momento você não esteja enxergando nada, mas no mundo espiritual algo aconteceu. Porque não é em mim, é em Jesus. É em Jesus que eu e você vamos. Isaías 41:10 diz o seguinte: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não é mão direita fraca, não é mão direita mais ou menos, não é mão direita sem treino, sabe? É vitoriosa. Eu tenho certeza que a pedra que Davi lançou foi com a mão direita. Olhou, vem mais perto, mais, um pouquinho mais, e agora, bum, cravou. Sabe, irmão, posicionado, nós estamos em Cristo Jesus. Essa linha de batalha chama-se Cristo Jesus. Sabe, fica aqui posicionadinho, aqui assim, ó, deixa vir. Quando vem um pouquinho mais para a direita, agora, e bum. Você tem autoridade em Cristo Jesus, irmão. Você tem autoridade em Cristo. Não é na sua força, é na força de Cristo Jesus. Em Jesus, não em mim. E para encerrar, eu quero ler um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, eu e você, aba jovem, eu e você, olha, eu e você, nós temos os olhos fitos em Jesus, não em circunstância, não no que estão dizendo, sabe, não, os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem, durante o seu dia, pense bem em Jesus, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra ele mesmo. Para quê? Não tem como viver cansado em Cristo Jesus, irmão. Está aqui no texto, olha que fantástico isso. Ele já suportou, para que eu e você não nos cansemos e nem nos desanimemos. Paulo diz o seguinte: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, venha que eu estou aqui preparado. A pedra, meu irmão, aqui é a palavra de Deus. Quando Satanás vinha aqui, ó, é certeiro. Satanás, é isso? A palavra de Deus diz isso. Não é mentira. Satanás, a palavra de Deus diz isso. Não venha qualquer situação, a palavra de Deus diz isso. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nossos lábios, para quando o gigante se levantar, ser certeira a palavra no meio da testa. E aí sim, eu e você desfrutamos da obra de Cristo Jesus. Mas não em mim, em Jesus. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. Quem me dá força? É Cristo, irmão. É Cristo. Jesus é lindo. Jesus é fantástico. Jesus é especial, sabe? Jesus é Ele quem te dá força. Nós podemos
todas as coisas em Cristo, em Jesus, não em mim, em Jesus, não em mim. Nós não somos aqueles que cansam. Eu e você não somos aqueles que cansam. Nós temos uma palavra de Deus dizendo isso. Por gentileza, coloque-se em pé. Eu e você não somos aqueles que cansam e desanimam, mas somos aqueles que creem e somos salvos. Somos aqueles que confiam na força de Deus. É na capacidade de Deus que fazemos e é por Deus que nós vivemos. Nós somos aqueles que confiam em Jesus e não nos distraímos com as loucuras desse mundo. Em Jesus, não em mim, somos mais do que vencedores. O meu desejo, o meu incentivo é que você comece essa próxima semana tendo a certeza que é em Jesus, não em você. Começar essa próxima semana com a palavra de Deus dizendo: ei, eu sei o que eu tenho preparado para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, de dar um futuro, de dar esperança, não de causar dano. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim e para a sua vida. Por isso comece a semana declarando a palavra de Deus. Já comece derrubando o gigante. A palavra de Deus pode se levantar, mas vai cair de novo. Já comece derrubando ele. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então já começa a semana declarando a verdade. Ei, Jesus, é em você, não é em mim. Por isso eu posso dizer com toda certeza: posso todas as coisas em Cristo Jesus, aquele que me dá forças. Amém? Continuem abençoados.